Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A nossa terceira meditação sobre caminhar com o Espírito, no Espírito Santo diz que andar no Espírito Santo implica uma dependência diária. Ande pelos seus próprios esforços? Não. Paulo está dizendo em Gálatas 5:25, que aparece inclusive na imagem da nossa meditação, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, você entrou no reino de Deus, Deus te colocou em seu reino, agora você tem que andar como alguém que está no reino de Deus, né? Que é dependente do Espírito Santo. Você andar é sinônimo de viver, então você está andando, ou seja, você está vivendo sob a direção do Espírito Santo, e isso você tem que fazer diariamente. Ou seja, uma vez que você entra no caminho de Deus, você tem que continuar, porque sair do caminho de Deus, você vai para que caminho, né, minha gente? Como dizia o povo, sai dessa lama, jacaré, né? Se você já saiu da lama, você não vai voltar para a lama, não faz sentido nenhum. O cristão depende continuamente de Deus por meio da oração, da meditação, na palavra, da obediência. A vida cristã não consiste em melhorar a carne, mas em manifestar a vida de Cristo em nós. Muita gente pensa que é a carne que está sendo melhorada, né? A gente percebe, lendo Gálatas, que o único lugar para essa carne é na cruz. Paulo vai, inclusive, dizer que nós temos que crucificar a carne, porque a carne é tudo que é ruim em nós. É o homem antigo, velho, caído. Sabe quando você quando você é confrontado em alguma fraqueza sua e você fica cheio daquela cólera? O Tiago nos diz que a cólera humana a ira humana não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é esta forma reta de pensar, de refletir, de andar, de funcionar, que Deus tem e que Deus quer para a gente. E que você tem em Cristo Jesus. Ora, o Espírito Santo está aí para que a gente continue andando nesta justiça e não no contrário da justiça de Deus, que é a iniquidade. Quando nós andamos em iniquidade, nós não estamos mais andando na justiça de Deus. E é o Espírito Santo que vai nos mostrar esta forma de andar diária, porque a gente não sabia andar. Nós andávamos de uma outra forma. Paulo vai dizer isso também. Antes vocês andavam assim, vocês funcionavam assim. Agora vocês têm um outro funcionamento. É o funcionamento que é indicado pelo Espírito Santo. Mas você tem que desejar. Jesus diz a uma igreja, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz, abre a porta, eu entro, eu vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. É como se ele dissesse: eu estou à porta e bato. Se você não ouvir minha voz, porque você tem muito barulho na sua cabeça, e você não abrir a porta, eu não entro. Não vou ceiar com você e você não ceiará comigo. Então o Espírito Santo quer entrar em cada compartimento, em cada parte da minha vida, para que eu seja uma pessoa como Cristo, né? Cheio da vida de Cristo Jesus em todos os lugares, porque tem aqueles lugarzinhos, né? Tipo assim, aqui na Europa muitas casas têm um porão, um porão, não é? La casa tem um porão. E o que a gente coloca no porão? Coisas que a gente não quer que fique na sala de jantar, por exemplo, nem na cozinha, nem no seu escritório, nem aqui na minha biblioteca. Quando nós morávamos em Baiona, morávamos numa casa muito antiga, construída não tão antiga igual a que eu moro agora, deve ter uns 300 anos, mas a outra que eu morava em Baiona foi construída no ano em que o Titanic afundou, 1912. E havia um porão, cada apartamento tinha um porão, 3 apartamentos, 3 porões. E viemos do norte com muita bagagem, fomos colocando as coisas ali. E as crianças também, brinquedos das crianças, muitas coisas colocamos ali. Em 2017, nós nos mudamos para o vilarejo de Urt, aqui no País Basco, onde moramos agora. E aqui, nessa casa, não tem porão. Então, muito daquelas coisas que eu estava no porão, onde que eu ia colocar? Fui à lixeira, né? Cada cidade tem uma, e levei lá. Não é? Você coloca plástico com plástico, ferro com ferro, e acabei esvaziando o porão e praticamente nada do que estava ali eu trouxe aqui para Urt. Tudo foi jogado fora. Porque eram coisas que a gente não usava, que não prestava para nada. Mas a gente vai colocando, né? A casa vira a casa da bagunça. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, encontra muita bagunça. E o Espírito Santo vai querer que essa coisa vá embora, porque ela não presta para nada. Então é por isso que Paulo está dizendo que diariamente
Todos os dias nós temos que deixar o Espírito Santo entrar nos porões da nossa vida e limpá-los. Que Deus te abençoe.